Homem morto ao fazer peeling. Põe na tela, Cláudio. A clínica de estética onde tudo aconteceu fica na zona sul de São Paulo, numa área considerada nobre. O paciente, Henrique Chagas, de 27 anos, veio do interior, Pirassununga, para fazer um procedimento conhecido como peeling de fenol. Ele postou nas redes sociais assim que chegou em São Paulo. Henrique estava acompanhado do namorado, que ficou com ele durante o pré-atendimento. Depois, só voltaram a se encontrar quando o procedimento foi finalizado. Datena, todo o procedimento durou cerca de 2 horas. O paciente chegou aqui na clínica por volta das 10 horas da manhã e, segundo os funcionários, correu tudo bem. Mas ele não foi embora imediatamente assim que acabou. É muito comum, depois de um procedimento como esse, a pessoa ainda ficar aqui descansando para desinchar a pele, passar um pouco a dor. Foi isso que aconteceu, mas infelizmente também foi nesse intervalo que ele morreu. Logo depois do procedimento, Henrique começou a passar mal. O namorado contou à polícia que a respiração dele ficou pesada e ele pediu por socorro. A dona da clínica chamou uma ambulância, que chegou até o local, mas Henrique já estava morto. A delegada responsável pelo caso disse que até agora a dona da clínica não apareceu. A gente não encontrou ela nos endereços que ela forneceu. A princípio, ela disse que estava muito nervosa e por isso, para as pessoas que estavam lá, né, no local, para o funcionário e marido dela, ela disse que estava muito nervosa e procurou o hospital aqui na Avenida Ibirapuera, mas lá nós fomos atrás, não encontramos o prontuário dela de atendimento. No momento, ela é considerada o quê? Ela está sendo investigada. Ela está sendo investigada pelo crime, a princípio, de homicídio culposo. Mas, assim, é dizer ao certo só ouvindo ela para a gente chegar o que aconteceu no momento, saber os detalhes, ela que lidou ali com a situação, ela que viu acontecendo. O caso foi registrado como morte suspeita e agora a polícia aguarda o laudo para saber a causa da morte. A gente tem algumas informações que, a princípio, parece que não foi pedido nenhum exame prévio, nada preliminar. Segundo o companheiro, ele não teve nada, só teve um encontro ali bem informal em que deram alguns... É tipo uma limpeza de pele, né? Fazem e deram ali uns medicamentos para ele passar na pele como preparação para o procedimento. Mas não teve nada muito investigativo do histórico do paciente, nada nesse sentido. A Prefeitura de São Paulo emitiu uma nota dizendo que a clínica foi interditada e autuada por fazer procedimentos em desacordo com a legislação vigente, mas confirma que o estabelecimento tem autorização para funcionamento como clínica de estética. Aproveitando já que você falou, eu queria entrar num outro assunto, mas já estamos quase caminhando aqui para a parte final, porque tem muita coisa para falar. A gente vai falar mais, você vai voltar, tá? Você vai voltar. Vai voltar porque eu tenho muita coisa para falar com você e aproveitar seu conhecimento médico e jurídico. Você falou em peeling, né? E eu tô vendo aí, sério, até queria trazer aqui as fontes. Eu vi aqui, eu separei até a notícia e tal de uma clínica lá do Rio Grande do Sul, 17 milhões de visualizações do TikTok, do chamado peeling de fenol. Gente, eu falei aquilo ali, é o Walking Dead, assim, tipo, gente do céu, coisa mais feia, mas assim, eu até tô falando aqui que quando na edição, eu não sei se eu vou colocar a imagem, porque as 3 vezes que eu olhei, eu arrepio me dá um susto, né? A Kátia teria que me preparar muito psicologicamente para falar, vou fazer, ela não vai fazer isso nunca, eu tenho certeza. Mas assim, fala a Kátia, Roger, fica lá num apart hotel aí pra você ficar, não sei quanto tempo que dura, porque assim, é chocante, chocante, as imagens são assustadoras, né? E eu te pergunto, o que é esse peeling de fenol? Como que ele surge? Assim, porque me pareceu assim, tipo, vendendo, porque eu vi, vou falar aqui, Globo.com, abri lá, peeling de fenol, né? Que é reportagem. Tá? Mas assim, nossa, o grau de queimadura, sei lá como é que se chama isso, como fica o rosto da pessoa, assim, é assustador, né? Sim. E te pergunto, o que é o peeling de fenol, para quem que é esse tratamento? Não é uma forma menos agressiva de tratar o paciente? Com certeza absoluta, menos agressiva, menos arriscada. Não que o peeling de fenol não seja um bom tratamento. Eu fiz muito, O fenol é 21 anos de forma... É o produto químico, isso. Então, assim, primeiro a gente tem que separar o joio do trigo, né? Porque o peeling, eu não estou falando de peeling,
Estou falando de peeling de fenol. Isso. Porque tem o peeling que é uma descamação. Isso. Vamos separar os dois aqui. Primeiramente, existem 2 tipos de peeling de fenol. Existe o peeling de fenol, que é o fenol puro. Existe esse peeling de fenol puro, ele é considerado um peeling médio. Ou seja, ele consegue chegar na camada mais superficial da derme, que é a nossa pele é dividida em 3 camadas, né? A epiderme é a camada mais superficial, a derme é a camada intermediária, que é onde está o colágeno, e abaixo dela está a hipoderme, que é a gordura. A derme, ela tem o que a gente chama de derme superficial e derme profunda. O peeling de fenol puro, ele chega na derme superficial. Ele é o peeling que a gente considera um peeling médio e que tem resultados, consequentemente, mais brandos, né? Mais moderados, brandos. E existe o peeling de fenol profundo, que daí não é o fenol puro. Existem outras substâncias, inclusive uma das substâncias que não tem venda aqui no Brasil, que é difícil de encontrar. Você tem que normalmente comprar nos Estados Unidos. Então, eu imagino, quando eles falam de peeling de fenol, que eles estão usando fenol puro. E daí, consequentemente, já é um resultado mais limitado. Faz um estrago danado e o resultado é mais limitado. Mas deixa eu só começar um pouquinho. Claro. Por que se procura o peeling? Para a pele ficar mais novinha? Então, daí é isso. O peeling, o que o peeling faz? Estimula o colágeno. Então, a ideia é que, com o processo natural do envelhecimento, esse colágeno ele vai sendo degradado, né? Então, ele vai ficando colágeno de qualidade inferior. Então, a ideia da maioria dos procedimentos estéticos que trabalham para estímulo de colágeno é isso, é você retirar o colágeno ruim para obrigar o organismo a produzir o colágeno de melhor qualidade. Então, o peeling de fenol, inicialmente ele foi feito para tratamento de envelhecimento, né? Principalmente de flacidez. De flacidez. Não é para ficar aquela coisa mais bonitinha, assim, mais vistosa. Não. É das minhas meninas, assim. Não. 10 anos. Não é para isso. Ele é para um tratamento de flacidez. E o peeling, e aí, posteriormente, ele começou a ser utilizado também para dos armamentos terapêuticos para cicatriz de acne, que é justamente o que eu mais tenho visto na internet. Por que pessoas jovens fazem? Fazem para tratamento de cicatriz de acne. Só que qual que é a grande questão? É super propaganda enganosa. Porque você pode ver que todos os resultados de pós-procedimento imediato. O que significa? O peeling, ele faz uma baita de uma inflamação na pele, ele faz como se fosse uma espécie de uma queimadura, o profundo é uma queimadura, é considerado uma queimadura de 3º grau. E aí, com esse processo inflamatório, o que acontece? Quando a gente tem uma inflamação, incha, né? Sempre incha, sei lá, uma picada de inseto que você falou, por que você ficou com lá? Porque inchou, né? Ocorreu um processo inflamatório, decorrente do veneno da abelha, e aí ocorreu esse inchaço. Então, o que acontece? Incha. Quando incha, estica. Né? Se você tem uma ruga, se você tá meio caidinha, esticou, que era o que fazia carboxiterapia. Fazia isso por uma semana. Né? Você fazia carbox, inchava, enchia de gás. Nossa, rejuvenesci 10 anos, né? Você tira a potinha, pagando. Acabou, passou uma semana, o gás foi até o sangue, puxou de novo. E o peeling de fenol, esses resultados que nós podem ver. Todos os resultados você pode tratar imediato. Tirou aquela crosta. Nossa, que pele linda. Vai ver lá 2, 3 meses depois você tá aquilo ali. Não tá lá. Não tá. Porque o resultado, nenhum peeling médio faz aquilo ali que eles mostram. É impossível. Cicatriz de acne, a gente brinca que o paciente casa com a gente. Porque é no mínimo 2 anos de tratamento. Para a mãe e para o pai, pode doar da acne, né? Porque assim, como é que esse procedimento de 2 anos longos, como é que você faz? Que procedimento seria esse? Tipo, que tratamento seria esse? Olha, para cicatriz de acne, é que existem graus também de cicatriz. Dentro da cicatriz existem as cicatrizes, a gente classifica as cicatrizes em vários subtipos. E para cada subtipo é um tratamento diferente, né? Mas via de regra, envolve microagulhamento. No microagulhamento a gente aplica o fenol, mas a gente aplica normalmente dentro da cicatriz, ou no máximo na área que está com a cicatriz. Aplica aí o fenol mesmo. Isso, exatamente. Não aplica no rosto todo, né? Aplica na área da cicatriz, mas assim, associado ao microagulhamento, aí envolve tratamento com laser, daí envolve tratamento com estimulador de colágeno, envolve tratamento com pins mais superficiais, com ácidos domiciliares. Então, assim, é um tratamento longo, são várias sessões, algumas sessões de microagulhamento, algumas sessões às vezes de abrasão, dermabrasão, sessões de laser, sessões de estimulador, sessões de preenchedor dentro da cicatriz. Então, por isso que eu garanto que, porque assim,
o que acontece? Eu fiz muito peeling de fenol há 20 anos atrás, na minha residência, quando não existia laser, e o preenchimento estava começando. Então, a gente, para cicatrizar, o que a gente fazia? A gente lixava o rosto, depois com lixa d'água. Lixa d'água. E o resultado era interessante. Era bastante interessante. A gente anestesiava o paciente, esterilizava a lixa e lixava o rosto com lixa d'água mesmo. E fazia depois um peeling médio, que podia ser tanto com fenol quanto com ATA, que é um outro ácido que a gente usa. Mas, assim, essa era uma das etapas do tratamento. Isso a gente fazia várias vezes. E aí depois surgiu o preenchedor, depois surgiu o laser de CO2, e a gente foi evoluindo na tecnologia. E por que a gente foi evoluindo na tecnologia e abandonou o fenol? Então, assim, o fenol tem nada de novo. Nada, gente. Nada de novo. Tem décadas. Garanto que existe há décadas. Eu cheguei até a ver essa informação, agora sou bem sincera em dizer pra você que eu me esqueci, mas assim, estamos falando aí de 70, 80 anos. Muito tempo que existe peeling de fenol. E por que a gente abandonou? Porque justamente surgiram coisas mais adequadas. Procedimentos menos agressivos, procedimentos menos agressivos e com resultados tão bons quanto ou superiores. O vilão não é a substância em si, né? Mas é o que se faz com ela. Exatamente. Exatamente, como se vende. Porque o que acontece? Um frasco de fenol, eu até me informei, fiz um orçamento na farmácia de manipulação, até tenho fenol no meu consultório, custa R$60. Um aparelho de laser, vamos botar ali o mais simples aparelho de laser de CO2 fracionado, ele custa na faixa de 200, 300 mil reais. Sim. E a gente está falando de R$60 para 200, 300 mil reais, um aparelho ainda requer uma manutenção. Então, o que as pessoas começaram a fazer? Dizer que aquilo ali é um milagre do século. Por quê? Porque é um procedimento barato. Agora, é um procedimento que tem risco. O fenol, ele pode fazer arritmia cardíaca. Então, quando a gente fazia na residência, a gente fazia localizada na cicatriz, nunca no rosto inteiro. Por quê? Porque a pele absorve. Sim. E você faz no rosto inteiro, você está aumentando o risco para o paciente. E quando a gente fazia o fenol profundo, era centro cirúrgico com anestesista, monitorando o coração, sedando, e o paciente ficava internado recebendo morfina, porque é extremo. Imagina, eu posso, é tipo o procedimento porque eles fazem queima gordura. Então o paciente ficava sedado com morfina. Então por isso que eu digo que esses que estão fazendo certamente não é o profundo. Não que dá mais resultado. Para em termos estéticos de flacidez. O que eles estão fazendo é o médio. Porque daí eles conseguem fazer constante. Porque o profundo o paciente não aguenta. Não suporta sem sedação e sem analgésico profundo. Então, certamente, o que eles estão fazendo é o fenol puro, é o médio. Que tem um risco cardíaco, do mesmo jeito, e que não é milagroso. Não é aquilo que vendem. Mas por isso que eu digo, aqui, e você já avançou numa pergunta, que era a minha preocupação, aonde poderia ser feito, mas é que é sedutor você vender, você consegue vender, resolva rápido e tanto de dinheirinho, né? Exatamente. Do que aquele dinheirão de ficar 2 anos esperando. Exatamente. Não é milagroso. Não é que não tem resultado, ele dá resultado, mas não é aquilo que vende. Aquilo ali é inchaço. É edema. A pele tá esticada e tá entre sem cicatriz porque tá inchada. Eu quero ver um paciente 3 meses depois. Então é isso que eu tenho que pedir. Eu quero ver um resultado de longo prazo. Eu não quero ver com o rosto vermelho. O rosto vermelho era sem feito o procedimento. Tá ainda inchado. Até 60 dias vai ficar inchado. Eu quero ver o paciente sem rosto vermelho. E assim, sem Photoshop. Sem procedimento. Porque às vezes daí tem que você vai dizer que é menor.